nós estamos começando oficialmente. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série Origens Cósmicas. Para quem não me conhece, está chegando agora, meu nome é Gabriel Menezes e nesta série nós falaremos sobre as nossas verdadeiras origens cósmicas. Nós revisitaremos a Gênese e a criação do universo, ou melhor, do multiverso, na visão da ufologia e da arqueologia de vanguarda. Esta é uma série com mais de 40 episódios em vídeos e audiobooks que será exibida na íntegra nas próximas semanas, exclusivamente dentro do meu clube de assinaturas, o Desperta Club. Se você ainda não está participando do nosso clube, não perca tempo. O link está na descrição deste vídeo e no link da bio do meu perfil no Instagram, @Professor Gabriel Menezes. Você pode entrar neste clube pagando uma mensalidade que é o valor menor do que uma pizza, que você paga numa pizza. Nesta comunidade, eu estou trazendo mistérios, conhecimentos, segredos e práticas profundas que eu não posso abordar abertamente aqui nas minhas redes sociais, sob o risco de censura. E você que está assistindo este vídeo agora, dê agora um like, um joinha, um coraçãozinho. Agora mesmo, vamos aí, só clica agora aí, não custa nada. Uma atitude tão simples, mas muito, muito importante para me ajudar a fazer este trabalho do despertar das consciências, fazer ele chegar a cada vez mais pessoas usando o algoritmo ao nosso favor. Então, uma atitude simples de clicar num botãozinho, de dar um like, de dar um joinha, faça isso agora. E é claro, ao longo do conteúdo, coloque aqui as suas perguntas e dúvidas no campo de comentários que eu vou ter o prazer de responder a todos, como sempre vocês me conhecem. Então, para a gente começar essa nova série, é importante eu falar das minhas fontes de pesquisas e estudos sobre esse assunto. Confesso que é um grande desafio estudar sobre estes temas que envolvem os extraterrestres, os aliens, pois existe claramente uma censura deste tipo de informação, bem como todo um trabalho profundo de manipulação da nossa história e das nossas origens. Além disso, é ainda mais difícil separar o joio do trigo e realmente, gente, encontrar fontes sérias, fidedignas, confiáveis, no meio de uma cacofonia de teóricos da conspiração ou mesmo, quem sabe, lunáticos. De qualquer forma, a ufologia e a arqueologia é uma coisa que sempre foi um objeto de grande curiosidade, de grande fascinação e estudo meu. Ou seja, sempre li e estudei sobre este assunto desde a minha adolescência. É claro que neste meio tempo eu encontrei muitas coisas falsas, muitas coisas irreais e mesmo charlatões. Mas eu também encontrei muitas pessoas sérias e éticas trazendo informações irrefutáveis e contundentes. Todos os mistérios, segredos e materiais que eu vou trazer nesta série não são de autoria minha, é importante eu deixar isso bem claro, nem muito menos saíram da minha cabeça, tá? Por isso, eu gostaria de citar as minhas principais, dentre muitas fontes, e não só fontes, mas inspirações, e principalmente como eu faço para filtrar todo esse conhecimento, tudo isso que eu vou trazer para vocês nessa série, tá? Como um ponto de partida, lá na minha adolescência, foi na minha adolescência o meu primeiro contato com a ufologia. E foi naquele documentário que muitos de vocês já devem ter assistido lá no History Channel, né, chamado Alienígenas do Passado, que era apresentado pelo grego Georgios Tsoukalos, que é aquele cara estranho, com cabelo meio bagunçado, né? E essa série, ela aguçou muito a minha curiosidade e me levou para o livro que vocês também devem conhecer, talvez até muitos de vocês já leram, que é esse livro aqui, Eram os Deuses, os Astronautas, de Erich von Däniken, tá? Esse foi a minha primeira leitura sobre ufologia. E aí, essa série que aguçou a questão da leitura,
me fez depois começar a acompanhar um pouco a revista chamada UFO, que é uma revista do ufologista brasileiro e especialista no estudo de OVNIs, que é o Ademar José Gevaerd. E além disso, eu fui consumindo diversos documentários, né? Documentários internacionais bem sérios, como o Deep Space, Close Encounters, Cosmic Origins, que eu usei como inspiração, inclusive esse Cosmic Origins, como inspiração para dar nome à nossa websérie, que, né, nós estamos aí com esse nome, Origens Cósmicas, que vem dessa inspiração, desse documentário fascinante chamado Cosmic Origins, que reúne vários arqueólogos, reúne vários cientistas, físicos, astrofísicos, astrônomos, pessoas que trabalharam dentro da CIA, dentro da NASA, e eles fazem todo um trabalho, a série também muito fascinante, chamado Ancient Civilizations, com escritores, com grandes nomes da cena da ciência, caras incríveis, olha, são fontes maravilhosas. Se você fala inglês, se você entende bem o inglês, vale a pena correr para esses documentários, são muito bons mesmo. O que eu puder trazer e traduzir desses documentários para vocês, eu já estou trazendo, eu vou trazer, tá bom? Então, essas foram as minhas fontes de inspiração. E aí os estudos, eles foram evoluindo e eu encontrei o trabalho de diversos ufologistas internacionais, como o Paul Hellyer, que era, inclusive, foi, né, ministro da Defesa do Canadá. Eu encontrei também o Stanton Friedman, que é um físico nuclear que conduziu diversos estudos sobre o caso Roswell, que é um caso de close encounters, um caso de contatos imediatos, né? Bem fascinante. E também os documentos do MJ-12. Outro cara que eu admiro muito é o biólogo e entomologista francês chamado Rémy Chauvin, que viveu entre 1913 e 2009. Da linha da ufologia científica francesa, eu também acompanhei o trabalho do Jean-Pierre Petit, que é cientista, astrofísico e pesquisador sênior na National Center for Scientific Research, tá? E também escritor da UFO Science Association. Richard M. Doolan também foi o autor de um livro muito interessante que eu dei uma lida assim, que é um livro chamado UFOs and the National Security State. É um livro que fala sobre o interesse da defesa nacional americana, né, do Estado americano, né, e como eles já têm contatos com esses seres, inclusive acordos. Então, seguindo, né, sabendo que a ufologia no passado era alvo de escárnio e de piadas, hoje ela é reconhecidamente uma ciência tal qual a arqueologia, a paleontologia e a antropologia, que também são ciências de muito interesse meu. E aí, conforme eu fui me aprofundando nesses estudos, eu encontrei o trabalho de muitos, mas muitos especialistas, e aí eu comecei a perceber cada vez mais um intercâmbio internacional de informações entre esses cientistas, né, arqueólogos e ufólogos, antropologistas, enfim, fazendo com que a ufologia se tornasse uma verdadeira ciência reconhecida como é hoje. E a aceitação da ufologia oficialmente como uma ciência ocorreu principalmente depois do vazamento de diversas informações e documentos de organizações como a CIA, a Central de Inteligência Americana, da NASA, das Forças Armadas Americanas, tanto da Marinha como da Aeronáutica, que provavam diversas interações e acordos com raças alienígenas. E existe mesmo um documento da CIA que faz um relatório minucioso sobre diversas raças alienígenas que eu colocarei em breve dentro lá da nossa plataforma do Desperta Club, esse documento. Ele está em inglês, mas eu vou colocar lá para quem tiver interesse. Uma das minhas grandes inquietações era como encaixar estes seres de outros planetas ou dimensões dentro de uma visão espiritualista geral, universal. E daí
eu tive que desconstruir, através de diversos estudos, a minha visão do que era alienígena. O conceito de alienígena que a maioria de nós temos, eu tenho certeza que muitos aqui que estão têm, é aquele conceito de um ser que vive nesta mesma dimensão, densificado e materializado como a gente, que a gente pode encostar, que vem lá de uma constelação, lá da Conchinchina, numa nave espacial, e vem através do tempo e do espaço até aqui, a Terra, como se a gente saísse daqui, pegasse um avião de São Paulo e fosse lá para a China. É esse conceito de alienígena que temos, de um ser físico que vem de uma outra constelação universal, ou, sei lá, de uma outra galáxia, né? Ele não está de todo errado, mas no nosso espaço local, né? Esses seres, a gente só teria realmente um ser desse, né? Nesse nível que nós conhecemos como os Greys, né? Aqueles alienígenas cinzentos com aquele olhinho grande, só esses, porque a maioria dos que nós temos contato, ou que fizeram contato conosco, ou com as nossas autoridades, ou, sei lá, foram canalizados, são seres interdimensionais, né? São seres interdimensionais. Ou seja, um ser extraterrestre necessariamente não é só um ser que está... que vem de um outro planeta neste mesmo nível vibracional e dimensional nosso. Não, são seres, tá? São seres que vêm também de outras dimensões. A maioria deles, na verdade, habitam em dimensões diferentes da nossa, tá? E daí começou a encaixar um pouco mais essa questão da espiritualidade, das dimensões, dos planos, com a ufologia para mim. Só assim eu consegui compreender, através da desconstrução dessa visão limitada do que é um alienígena, do que é um extraterrestre, que é essa visão que basicamente nós só temos contato deste universo local, que são os Greys, tá? Só esses. Todos os restos, alguns que você já deve ter ouvido falar, pleiadianos, arcturianos, pleiadianos ou... reptilianos, sei lá, tantos outros, são seres interdimensionais. Eles estão em outra dimensão, alguns no plano astral, a quarta dimensão, outros na quinta, e aí vai, tá? Então essa era uma das minhas inquietações que eu não conseguia encaixar, né? Encaixar a visão da ufologia dentro da visão da espiritualidade, mas daí eu fui lendo, estudando, aprendendo, e aí eu percebi que eu tinha que desconstruir. Aí eu já convido você a desconstruir a visão que você tem de extraterrestre, de alienígena, tá bom? Ou seja, não é somente um ser que vem de um outro planeta, de outra galáxia, constelação, numa nave, através do tempo e espaço, como a gente pega um avião daqui para a China e vai lá visitar pessoas de outro país, de uma outra cultura, fisicamente materializado. Não, não somente, mas principalmente os interdimensionais, tá? Principalmente os interdimensionais, que são de outras dimensões, que podem se materializar na nossa dimensão se eles quiserem, mas eles habitam em outras dimensões. Tá bom? Então, foi aí que eu também... uma das coisas que abriu a minha mente para isso foi quando eu encontrei o trabalho de um canal chamado Caminhando é o Sendeiro, e encontrei também alguns livros, né, de um escritor chamado Rodrigo Romo. Estes livros são fascinantes, mas são verdadeiros tratados de física e de química, biologia, física atômica. Então é um livro denso, difícil de entender, que às vezes eu me via e me vejo lendo e relendo, às vezes a mesma frase para conseguir compreender o que eles estão falando. Que é esse livro aqui, ó, Supraconfederação, Ordem Lanonadek, Os Criadores e Manipuladores da Vida, tá? E esse outro livro aqui, que é A Origem, As Federações Interestelares, do mesmo autor, tá bom? Então, além desses livros, também muitas outras leituras, muitos outros trabalhos, tá bom? Então, daí eu fui cruzando todas essas informações. Aí eu comecei também a encontrar
fontes muito sérias de médiums e canalizadores que têm contato direto em viagens astrais ou desdobramentos com raças interdimensionais, principalmente arcturianos, né? Porque os arcturianos, eles têm feito um grande trabalho, uma grande missão de nos ajudar na nossa evolução espiritual, tá? Eles têm feito um grande trabalho para nos ajudar na nossa evolução espiritual. Então, existem cada vez mais pessoas, médiums, canalizadores entrando em contato com os arcturianos. Eles têm um conhecimento das origens do universo muito maior do que o nosso. Eles são uma raça muito evoluída, tá bom? E são seres que não estão na mesma dimensão que a gente, para ficar mais claro, tá bom? Para ficar bem claro, eles não estão na mesma dimensão que nós. Os pleiadianos também é uma outra raça de apoio que tem nos auxiliado bastante na nossa evolução espiritual. E além deles também raças felinas de Sirius A ou B, eu não lembro agora exatamente se é Sirius A ou Sirius B, outros seres que vêm, de certa forma, que também são de outras dimensões, que estão nos auxiliando, ou seja, através de projeções, viagens astrais, eles acessam pessoas médiums. O próprio Chico Xavier também já acessou muitos desses seres, né? E eles comunicam verdades, conhecimentos e informações para a gente. E daí, com essa parte, quando eu entrei em contato com essa parte de canalização, de viagens astrais, não por experiência própria, mas por experiência de pessoas muito sérias que tiveram contato com esses seres, o meu campo de estudo aumentou absurdamente. E aí eu comecei a ler e pesquisar diversas fontes. E conforme eu fui estudando, eu comecei a usar como base, porque era muita informação, muita coisa, eu comecei a usar como base a mesma metodologia científica que o Allan Kardec usou para dar início à doutrina espírita, que é o controle universal de ideias. O que é o controle universal de ideias, né? Nada mais é que o cruzamento das informações que são em comum, com informações essas que são provenientes de diversas fontes ou canalizadores que nunca tiveram contato uns com os outros, mas comunicam a mesma coisa, acessaram as mesmas visões, acessaram as mesmas informações, né? E aí você começa, uau, um cara lá na Austrália acessou isso e falou assim, assim, assado, e um cara aqui no Amazonas acessou a mesma coisa, deu um nome diferente, mas os dois estão falando da mesma coisa. Aí você cruza esses pontos, você faz um mapa mental, você conecta esses pontos e aí você vê similaridades, aí você vai filtrando. Então é muito curioso porque, como eu estou lendo muito sobre o assunto, estudando muito sobre o assunto, é engraçado, às vezes eu estou deitado lá na cama, estudando ou lendo, minha esposa junto, e daí ela está lendo uma coisa e eu falo, putz, estava falando assim naquele lugar, estava falando exatamente isso lá. Então esse é o que a gente chama de controle universal de ideias, é ficar cruzando informações. Nem todos os livros eu consigo ler eles inteiro, mas eu já tenho um processo de leitura dinâmica, já vou fazendo o cruzamento e filtrando, né? Então, isso que foi a forma que eu encontrei para filtrar toda essa informação, né? Ou seja, o que eu vou trazer aqui nesta série é um cruzamento minucioso de informações das mais variadas fontes, onde conforme eu fui pesquisando e estudando, eu fui encontrando pontos em comuns nas explicações e criando um grande mapa mental, um grande mosaico que une todos esses paradoxos em ideias e teorias, ou mesmo pensamentos, de uma maneira mais lógica, pragmática e cética possível. Mas mesmo assim eu preciso deixar aqui bem claro, dar um recado bem claro, esta websérie ela não tem a proposta de se colocar como uma verdade absoluta não, tá? Ela é apenas uma tentativa humilde de se aproximar ao máximo de uma verdade que, de alguma maneira, possa unir todos os paradoxos. Então, eu convido você somente a abrir a sua mente e guardar apenas o que ressoa em você e aquilo que te serve de alguma forma, ok? Porque, novamente, quero deixar bem claro aqui, nessa websérie, cujos próximos episódios eu vou estar colocando lá dentro da minha plataforma do Desperta Club,
ela não tem essa proposta de ser de trazer ou de se colocar como uma verdade absoluta, tá? Não tem. É realmente uma tentativa de se aproximar ao máximo da verdade, trazendo vários pensamentos, ideias, fontes, conhecimentos, e daí você também vai criando a tua própria cosmovisão, o teu próprio mosaico de pensamentos, tá bom? Então só convido você a abrir a sua mente e guardar aquilo que você sentir como verdade no coração, guarda, aquilo que não, só descarta, tá bom? Então, agora que eu falei sobre todas as minhas fontes de pesquisa e estudo, tá? Eu gostaria hoje de começar pelo começo, ou seja, falando sobre a criação do universo, ou melhor, a criação do multiverso. Nós temos como principal explicação para a origem do universo o livro de Gênesis na Bíblia, né? Este que é a parte do Pentateuco, que são 5 escrituras sagradas que você encontra não só na tradição cristã, mas na tradição judaica e islâmica. O Pentateuco são os 5 principais livros destas religiões reveladas, né? Reveladas por profetas. Mas se eu falasse aqui para vocês que o livro de Gênesis, ele na verdade foi inspirado nos livros de Elumaelish e Gilgamesh, que pertenciam a uma civilização muito, muito mais antiga que o Antigo Egito. Essa civilização extremamente avançada ficava na região da Mesopotâmia e se chamava Suméria. E o curioso é que grandes partes destes registros, digamos assim, foram ignorados no livro de Gênesis. Eles, em alguns pedaços de Gênesis, refere-se a uma raça, né? A uma raça de gigantes, ou os filhos de Enoque, né? Ou os filhos, ou as criaturas, né? Como se fosse uma raça que já estivesse aqui antes da raça humana sendo implantada. Pois é, a gente vai se aprofundar muito nesse estudo, a gente vai chegar lá, inclusive em Gênesis, mas a gente tem que começar bem antes. Bilhões, talvez trilhões de anos antes de Gênesis. Mas o que eu quero dizer é que a base do livro desse cara aqui, do Erich von Däniken, é a investigação de artefatos arqueológicos muito antigos que retratavam naves espaciais e seres humanoides supostamente míticos, do tamanho de gigantes, que eram os reis, deuses que governavam os seres humanos num passado muito distante. Desde os incas, astecas, toltecas, até a Suméria, Egito Antigo, Ilha de Páscoa. São diversos os artefatos que retratam estas imagens, no mínimo intrigantes, correto? Além disso, o Erich von Däniken foi um dos primeiros a questionar as explicações esdrúxulas, superficiais, que eram dadas para a maneira como eram construídas as obras megalíticas, que até hoje nós não temos tecnologia para replicar, como as pirâmides, por exemplo. Fazendo cortes tão precisos, movendo pedras extremamente duras, pesadas. Nós não temos equipamentos de carga que consigam levantar pedras de toneladas para amontoá-las sobre as outras. Estas civilizações antigas têm uma explicação diferente para a criação do universo, ou melhor, do multiverso. E hoje, só hoje, nós estamos começando a conseguir unir os pontos para trazer uma proposta nova e mais atualizada sobre a Gênese, ou seja, o princípio formador de todas as coisas. A física quântica, a astrofísica, a astronomia, a arqueologia de vanguarda começa a pensar a existência não apenas do universo como entendemos hoje, mas também da existência de multiversos. E a melhor maneira de você entender esse conceito é pensar que os universos se comportam como fractais. O que são fractais?
São padrões geométricos que se desdobram, se replicam, se repetem um dentro do outro infinitamente. Tá? E é claro, facilita se você pensar nisso como bolhas de sabão, em uma espuma de milhares e milhares de bolhas de sabão. Em cada bolha existe um universo. E no momento que se chega a uma massa crítica de energia, informação e consciência, surge uma nova proposta criativa. Um novo universo impulsionado por essa força criativa universal, o consciente coletivo. E assim, uma nova bolha, ou seja, um novo universo. Como se você estivesse com um copo, com água e sabão dentro dele, com um canudo você assoprando, e você vendo bolha dentro de bolha crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Então, esse consciente coletivo, esse sopro, esse canudo, vamos dizer assim, é Deus em sua expressão máxima, pura energia de amor criativa. Deus com D maiúsculo. Então, no começo do multiverso, só havia vida em níveis espirituais. Antes de existir a matéria, já havia o plano do imaterial, do inexistente, do não criado. Eu sei que deve ser muito confuso para vocês compreenderem como pode existir uma coisa inexistente. Como pode ter sido criada uma coisa que não foi criada. É um conceito muito confuso, né? Como pode existir uma coisa que não existe? Como pode existir o inexistente? É muito confuso. Eu confesso que até hoje eu tenho dificuldade para compreender isso no seu potencial máximo. Então, da mesma forma que eu fiz para tentar conseguir compreender isso, por agora eu convido você a apenas tentar compreender o plano do imaterial, do não criado, como uma energia tão sutil e tão elevada, vibracionalmente falando, que jamais seremos capazes de detectar, mensurar ou tocar daqui do plano material. Pense nessa dimensão do imaterial, do não criado, apenas em termos de consciências e energias imperceptíveis para qualquer sentido ou equipamento que nós tenhamos à nossa disposição hoje. A nossa ciência declara abertamente que conhece e aceita três estágios de energia e matéria no universo. Através dos seus estudos e tecnologias, os cientistas definiram mais ou menos a composição do universo local em 4 a 5% de matéria física, que é essa parte aqui que nós estamos tocando, interagindo, falando, 4 a 5% somente, tá? De matéria física. 22 a 25% de matéria escura. E 68 a 72% de energia escura. Sendo que na energia escura se encontra os vestígios do que os cientistas chamam de antimatéria, cuja composição eles ainda não foram capazes de compreender. Então, para entender a existência e os universos além do plano da fisicalidade, do material, do criado, dessa fisicalidade humana e das outras realidades dos universos extraterrestres, seria preciso criar um holograma de partículas e antipartículas que pudesse estabelecer uma conexão entre a realidade física e as realidades não físicas que existem muito além do plano das reações químicas e atômicas do universo denso, extremamente denso que nós vivemos. Então, eu gosto de usar a minha didática. De maneira mais simples, nós podemos dizer que o nosso universo local é o reflexo estrutural de um outro universo paralelo em outra densidade e frequência atômica. Vamos imaginar como um espelho. Um espelho. Acho que é a metáfora perfeita para isso. Você olha para frente, você se posiciona na frente do espelho, correto? E você está ali com toda a sua estrutura atômica, com toda a sua estrutura tridimensional no tempo, no espaço, no volume, na altura, na largura e no comprimento.
e você está na frente deste espelho, e aí você olha para o reflexo deste espelho. E lá no reflexo deste espelho, você consegue ver representado todo esse universo que você apresenta na densidade, na materialidade. E se você olhar para o curioso do espelho é que você se aproxima dele, se você olha assim mais próximo, você consegue ver um outro ângulo e realmente parece que tem uma outra sala, um outro aposento lá dentro, mas você não pode tocar. Tem uma barreira, que é a membrana brana, que é uma barreira que te impede de acessar isso, tá? E aí a gente teria que falar um pouco mais de física, mas assim, de uma densidade, ou melhor, de uma sutileza tão grande que você não consegue acessar. Então, para você entender essa coisa, né, de como é o nosso universo, ele é apenas um reflexo de uma estrutura de um outro universo. Assim como a gente usou o exemplo do espelho. Não sei se ajudou a compreender ou complicou mais ainda. Por favor, como eu já disse, fiquem à vontade para deixar suas dúvidas nos campos aqui de comentários que eu vou ter o prazer de responder. Então, daí, quando a gente começa a entender, o multiverso ele é um espelho de fractais de outros universos que vão se espalhando pelo tempo e pelo espaço de forma ilimitada, replicando a energia primordial da fonte, que é infinita, para os parâmetros humanos, tá? Esta energia da fonte ela é infinita para os parâmetros humanos. A energia gravitacional, que até hoje os cientistas não conseguiram explicar, é vida pura, em outros estágios de consciência, e representa o fluxo de energia da consciência cósmica suprema em outros estágios superiores. A consciência gera energia. Energia existente em todo o fluxo de troca de partículas no universo, que por sua vez gera energia gravitacional primitiva, rudimentar, em outros patamares do universo. O universo existe há tempos, íons incontáveis para os padrões humanos. Muito antes do que a nossa noção pífia de tempo pode contar, o universo invisível já existia. E ele possui energia, assim como consciência cósmica. Antes da formação de egos, ou seja, consciências individualizadas no mundo invisível, tudo o que era apenas existia, era a fonte originária de tudo que é, o que nós podemos chamar de Deus com D maiúsculo. Essa consciência suprema, que não podemos compreender, supostamente com o simples desejo de expressar-se em sua essência criacional, regozijando-se em sua própria criação, experimentando-se dentro de si próprio, impulsionou um Big Bang. Só que um Big Bang espiritual, antes de haver um Big Bang material. Esse Big Bang espiritual criou Avona Shantar, um cinturão de fractal, de geometria sagrada, de fractais energéticos, expandindo através dos portais do não criado, para dar estrutura ao cerne do multiverso, ou como alguns escritores definem como as ilhas paradisíacas. Um outro nível de criação que nós não podemos compreender, tá? Que nós não podemos compreender. E aí, para nós, pode ser difícil compreender e nós tendemos a acreditar que a vida está limitada pela matéria, sendo justamente o que acontece ao contrário. A consciência, o ser consciente, é de fato e realmente é o fundamento de toda a vida. Assim, aconteceu primeiro a vida em níveis suprafísicos, onde a consciência criadora era canalizada em grandes pedaços, enormes extensões de Deus, que quando surgiu esse universo, se uniram livremente a um projeto criativo. E aí, dependendo das fontes e tradições religiosas, foram se dando a essas entidades, esses egos cósmicos individualizados, digamos assim, essas consciências, que entenda como egos individualizados não no mesmo entendimento que temos de ego, tá?
Mas foram dadas a essas entidades diferentes nomes: deuses, arcanjos, Elohims, filhos paradisíacos, filhos angélicos, anjos, né? E essa nomenclatura, principalmente a nomenclatura filhos angélicos, que é citada no livro de Urântia, como qualquer outra nomenclatura, é apenas uma percepção cartesiana humana, apoiada na fisicalidade, na maneira como nós compreendemos a realidade. Nós precisamos tocar, ver, dar uma forma, colocar num receptáculo e dar um nome. Então aqui eu só entendo que isso é água porque eu vejo, eu posso beber. Vou até aproveitar, né, para molhar o bico, porque a garganta já está começando a pedir arrego. Então eu só entendo que isso é água porque está num recipiente, eu posso ver, posso beber, posso tocar e ter um nome. Então, esse é o nível que nós temos essa percepção cartesiana, né? Então, quando se descreve um filho paradisíaco, é natural que nós humanos tentemos fazer uma correlação humana ou tentemos personificá-los em avatares. E esse é um erro comum para a maioria das culturas e religiões que se encontram aprisionadas às limitações humanas de seus corpos e de seus templos, tentando dar nome ao inominável, forma ao informável, tentando limitar o ilimitado, tentando dar fim ao infinito. No entanto, no estágio de estudos que vocês estão adentrando nesta aula e vão se aprofundar através desta série nos próximos episódios que serão exibidos lá dentro da nossa plataforma do Desperta Club, isso tem que mudar profundamente, pois a reconexão da memória cósmica da própria essência de vocês descarta por completo essa referência humana corporal. Se você, em meditação, percebe-se como uma consciência e você entra naquele estado profundo de conexão com tudo e com todos, você entra em contato com aquele estado de equanimidade, de unicidade, você recorda, você obtém a memória, acesso à memória cósmica da essência que você é, né? Que não se limita num corpo, não se limita no tempo, não se limita no espaço, tá? Então, esse é uma coisa que vocês precisam abandonar também. A primeira coisa que eu pedi para vocês abandonarem é o conceito rudimentar que temos de extraterrestres, né? Que é aquele conceito também da fisicalidade, que está aqui nesse plano material, vem de uma nave, de um outro planeta, através do tempo e espaço, vem aqui, vem nos visitar. Esse é um conceito também rudimentar, é um conceito cartesiano da fisicalidade, ignorando os aspectos extradimensionais, né? Outra coisa que eu peço para você abandonar é esse conceito humano de querer colocar forma, nome, cor, personalidade em algo que é tudo, mas ao mesmo tempo é um em si e se entende como um indivíduo, mas também está conectado com toda uma miríade de outras consciências criando e co-criando juntas, né? Então, esses níveis, né? É importante você entender que agora você está entrando num universo que é composto de energia. E a alma é energia, a alma é uma energia temporariamente inserida dentro de um corpo biológico. E esse ponto de entendimento, de que você entender que o universo é composto de energia e a alma é energia, e a sua alma está agora, neste momento, temporariamente inserida dentro de um corpo físico, esse é um parâmetro básico, permanente, para que você possa prosseguir nos estudos neste ponto dessa sua jornada que não tem mais retorno. Logo, esses níveis de existência é o que hoje nós começamos a compreender, tá? Por matéria escura. Como o próprio sentido comum tem indicado, Deus ou os Elohims ou os filhos paradisíacos, eles não são senhores de barba sentados em tronos dourados, enfadados com os erros da humanidade, punindo ou se preocupando com os nossos dramas e pecados e punindo a gente. Essas entidades são pura energia, são consciências que co-criam com a fonte principal, né? Deus, que é o consciente coletivo ou a consciência universal. Então, para poder iniciar o processo da vida, era necessário inserir um percentual da consciência
dos criadores para os seus novos projetos, que em algumas literaturas, como na literatura do Rodrigo Romo, é definido como supramônadas. Para fins de definição, para você entender o que é supramônada, você precisa entender o que é mônada. E mônada nada mais é que um conjunto de almas e consciências. Logo, supramônadas é um conjunto de supraconsciências, ou seja, um conjunto de consciências divinas, consciências de filhos paradisíacos que estavam dando forma ao plano do não criado. O desenvolvimento da consciência de uma supramônada ocorre num patamar de energia, de compatibilidade frequencial com os seus criadores. Um nível de energia imensurável para a gente, né? E assim ocorre a extensão dos criadores como uma rede cristalina de geometria sagrada e campos gravitacionais que são pura consciência que formataram as diferentes dimensões de Avona Shantar, de onde, a partir de Avona Shantar, seria posteriormente modelado o nosso tempo, o nosso universo local e suas possibilidades. Então, o Big Bang, que supostamente deu origem a toda a vida, na verdade deu início apenas ao nosso universo local. Esse Big Bang que os nossos cientistas falam que foi a origem do universo, do cosmos, foi, na verdade, o início do plano material, né? deste universo local, deste nosso universo local, sendo que já houveram universos muito mais antigos, tá? Que foram posteriormente criados. A energia a partir do Big Bang seguiu se expandindo, densificando-se, né? E fruto, basicamente, do desejo criador desses filhos paradisíacos. Até que chegou o ponto, tá, em que se deram conta de que podiam dar um passo a mais e criar a matéria bariônica, a fisicalidade do mundo material em que nos movemos. E daí formaram, então, assim, a matéria, as estrelas, clusters, galáxias, planetas ordenados, todos em diferentes níveis multidimensionais. E há muitas dessas estrelas e planetas foram dotadas de consciências próprias para ajudar no trabalho cocriacional neste novo nível de fisicalidade multidimensional. Esse princípio se fazia necessário, já que as estrelas, dada sua massa colossal, deformam o tempo e espaço a tal ponto que atuam como pontes diretas entre as realidades físicas e extrafísicas, possibilitando a passagem de partes fractais desses filhos angélicos, entidades, almas e outros distintos tipos de seres vivos e conscientes que se projetavam para criar. E daí, em um dado momento, esses filhos angélicos se deram conta de que podiam criar vida biológica nesses novos mundos materiais, físicos. E as primeiras formas de vida material foram os insectoides, dadas duras condições ambientais destes mundos primitivos que ainda estavam em formação. Foram insetos dos mais simples que paulatinamente foram alcançando formas de vida inteligente até criar autênticas colônias de insetos, mesmo que em níveis bastante básicos de desenvolvimento. Em uma segunda fase, surge a forma de vida reptiliana, na constelação de Draco, os dragões alados, que eram uma raça etérea na quarta dimensão. Eles respiravam metano e exalavam fogo devido às químicas reativas. E é daí que surgem as lendas de dragões alados cuspindo fogo. Nós veremos nos episódios posteriores dessa série, lá dentro da plataforma do Desperta Club, que uma raça de dragões de hierarquia Elohim terá um papel importante na criação e no desenvolvimento da Terra. Como dito, eram dragões de quarta dimensão, que conhecemos como plano astral, e essa natureza deles permitia que eles se deslocassem pelo tempo e espaço, chegando ao Rigel de Órion, que é uma estrela azul bastante potente e jovem. E aí na constelação de Órion há muitas estrelas jovens e energéticas, onde os povos draconianos proliferaram, né? E foram se diversificando em distintas raças répteis em seus processos de adaptação aos ambientes. E em uma terceira fase surge a raça mamífera, que foi se desenvolvendo em várias constelações, raças e sub-raças. E daí, aproximadamente 7,5 bilhões de anos, em nossa escala terrestre, surgiu na estrela de Vega, na constelação de Lira, o projeto humano adâmico,
por direito e mandato divino. Essa raça adâmica já havia sido implantada com êxito em diversos universos e era chegada a hora de realizar-se também aqui em nosso universo local de Nebadon. E aí trabalharam nesse projeto tanto entidades Elohims, ou seja, seres paradisíacos, né? Filhos paradisíacos, combinado também ao apoio de raças felíneas de Sirius Ra e... as raças felinas são de Sirius A. E aí é importante vocês entenderem que algumas fontes podem falar outras coisas, porque, como eu já disse, não é uma verdade absoluta, tá? E daí, os filhos paradisíacos, combinado ao apoio de raças felinas de Sirius A e as raças delfínicas e cetáceas e anfíbias de Sirius B, foram criando, e aí essas raças adaptaram sua genética com apoio dos Elohim e deram origem ao primeiro ser humano físico, que teria sido Jesus, o Cristo, que na época vibrava entre a quinta e a sétima dimensão, a mesma em que hoje vibram mestres ascensos como Buda, entre outros. Hoje, Jesus supostamente está vibrando na 18ª dimensão, as fontes não se conversam exatamente, mas de qualquer forma, Jesus hoje é a expressão humana direta de Mika, um Deus com D maiúsculo, também conhecido como Eu Sou no nosso universo local. É um Deus que nós acessamos antes de acessar o Deus, fonte divina de tudo que é. E eu sei que isso é uma coisa que pode mexer bastante com o seu sistema de crença, mas saiba que mesmo que esse Deus não seja o Deus com o D maiúsculo lá da fonte originária de todo ser, ele também é, porque Deus é tudo. E ele é um filho paradisíaco que veio dessa fonte de tudo que é e que também se fractalizou para criar vida. Então, eu sei que esse é um ponto que muitas pessoas vão entrar em questões de crença, mas está tudo bem. Novamente, abra o coração, abra a mente, aquilo que você sente como verdade guarda, aquilo que não, só descarta. Aqui nós encerramos a nossa introdução a essa série. Ainda tem bastante coisa, como eu disse, são 40 episódios, todos eles vão ser expostos na forma hora de vídeos, hora de audiobooks, lá dentro da nossa plataforma do Desperta Club. Se você ainda não entrou para o Desperta Club, a hora é essa, tá?